CBN para Maiores, com Ana Canosa. Chegou o momento, tão esperado momento. Ela está conosco, Ana Canosa, psicóloga clínica, terapeuta e educadora sexual. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, nossa primeira vez, né, querida? Nossa primeira vez. Vamos com calma hoje, vamos então, com né? Calma, pra gente, por favor. Vamos nos aquecendo, Sim, tudo bem? Preliminares. Boa noite a todos os ouvintes. Ana, vamos lá. Vamos para a nossa mensagem, para o nosso caso do dia. Recebemos aqui uma mensagem de uma ouvinte, né, de uma pessoa que separa amor de sexo. Pelo marido, ela sente amor. Com o ex, ela tem relações sexuais. Ela manteve um relacionamento extraconjugal com o ex e não consegue esquecer. Foi inesquecível. O ex tem as mesmas preferências sexuais dela, então eles dão muito certo na cama. O marido ficou sabendo disso, fica triste com o ocorrido. E essa moça também está no Tinder, mesmo casada. E aí o marido dela, obviamente, tentou sugerir ali uma relação aberta. Obviamente não, porque nem todo mundo quer isso, né? Mas o marido, tentando achar uma solução, falou, então vamos entrar em uma relação aberta, a gente entre em um acordo aqui e tudo mais. Só que ela não quis, Ana. Ela estranhou, disse que não está preparada para uma relação aberta. E sobre o ex, ele é casado e não quis se separar para ficar com ela. Então ela ficou triste, o marido ficou triste, porque ela sofre pelo ex, que não é exatamente amor, mas uma coisa sexual. No final, não sei se alguém ficou feliz nessa história, Ana. Menina, que confusão, né? Confusão. Eu fiquei pensando nessa nossa ouvinte, como ela deve estar sofrendo, como deve estar sendo sofrida essa dualidade amorosa que ela tem. Primeiro, eu acho que ela traz um assunto interessante, que é esse debate sobre a distância, né? É possível viver, amor e sexo são coisas que a gente sempre vive junto, é possível amar alguém e desejar outra pessoa, como é que é isso, né? E acho que já está cada vez, quanto mais a gente discute, como a monogamia também foi uma construção social, uma maneira da gente colocar os limites do desejo, né? Alguma coisa assim de tudo ali vai ser colocado no matrimônio, então você tem que ter essa satisfação amorosa, sexual, dentro de um relacionamento para todo sempre, e a gente percebe que as pessoas muitas vezes são infelizes nesse tipo de formato. Então é claro que é possível você amar alguém, né, e desejar outrem, né? Às vezes você ama alguém, deseja essa pessoa e ainda assim deseja outro. Às vezes você ama alguém, deseja essa pessoa e ainda assim ama outra pessoa também. Então, a gente já sabe que a natureza, tanto do amor, ela pode ser plural, quanto a natureza do desejo é bastante plural, né? É interessante, tem uma parte do e-mail dela que ela diz que o marido dela nunca foi muito desejante, que na verdade a desejante do relacionamento é ela que gosta de sexo, é ela que gosta de apimentar as coisas, e que o desejo dele orbita em cima do desejo dela. Eu achei muito interessante essa parte da mensagem, porque a gente fica se perguntando, né, o quanto que esse parceiro dela está atrelado, né, só ao movimento dela de energia sexual. E às vezes os casais fazem um pouco isso, né? Às vezes tem um que é mais desejante e o outro vai um pouco ali na onda. Nesse sentido, o parceiro dela, o marido dela, ele entende que ele não consegue dar conta, né, de todas as necessidades dela. E por isso que ele permite que ela possa ter relação sexual com outras pessoas, e quando ela tem relação sexual com outras pessoas, ele fica feliz. É quase como se ele experimentasse o prazer sexual a partir dela,
Então, Complexo isso, hein? Isso é complexo. Então, tem alguma coisa nesse parceiro dela interessante, que é da personalidade dele, alguma coisa de que a libido, o desejo sexual dele está muito vinculado ao desejo dela. E é bonito até, né? Uma coisa assim, altruísta, né? Eu quero ver você feliz. Agora ele falou: se você tá triste, eu tô triste, porque terminou lá com esse, você tá triste, então eu também tô triste. É bonito, mas não funciona sexualmente. Você acha que funciona sexualmente? Não, acho que não. Porque é diferente, é interessante, porque, por exemplo, tem algumas pessoas, algumas não, eu até diria arriscar que muitas pessoas sentem tesão quando o parceiro ou a parceira estão fazendo sexo com outras pessoas, ou mesmo que seja na fantasia. Né? Dá um estímulo de competitividade, dá uma questão de ver o outro desejante, eu também quero, o medo de perder, mas aí há uma experiência de prazer sexual olhando o parceiro fazendo sexo com o outro ou contando sobre isso. No caso do marido dela, parece que não. Ele não tem, assim, não é uma fantasia sexual dele vê-la transando com outra pessoa ou ouvindo ela narrando o sexo com outra pessoa. Parece que basta para ele só ela desejar ela fazer sexo. Então, eu fico me perguntando se esse parceiro não seria, por exemplo, assexual. Me veio um pouco essa ideia, né? Se ele não tem, assim, uma coisa para ele, a importância do sexo não é muita, né? Talvez ele não tenha esse apelo, né, da vontade de fazer sexo com alguém, então por isso ele se acomoda bem nesse relacionamento. Então ele tem lá um afeto por ela, mas o sexo para ele não é alguma coisa tão prioritária. Agora, se a gente olha para ela, que é uma mulher desejante, fica faltando isso no parceiro. Sim, uma coisa que me chamou muito a atenção, Ana, foi o fato de ela não querer abrir o relacionamento. O que isso pode indicar, assim, por quê? Será que existe uma fantasia do proibido também por parte dela? Então, tem quase como uma questão meio de pudor. Eu achei tão curioso isso, sabe por quê? Porque, olha só, os dois parceiros com quem ela está vinculada é o marido, que ela diz que ama muito, que eles fazem atividade sexual, né, mas é sempre a partir muito do desejo dela, mas eles fazem atividade sexual, mas ela ama muito, e o ex-namorado, que é com quem ela tinha uma química sexual muito grande, e um cara que ela nunca esqueceu. Então, me parece que meramente abrir o relacionamento via Tinder, né, encontrar alguém ali no aplicativo, alguém que ela não conhece muito, não é exatamente o que ela busca. Parece que ela busca sexo com conexão afetiva. Essa que é a diferença. Porque senão, o relacionamento aberto para ela seria a maravilha, né? Seria tudo que poderia ser resolvido. Então, ela estaria ali, ela vai no Tinder, ela escolhe pessoas em comunidades de BDSM, por exemplo, que ela diz que gosta também, ela vai lá, faz sexo, fica feliz e continua no relacionamento amoroso dela. Mas ela não dá conta disso. Ela vincula sexo a afeto, porque não é meramente o sexo com o ex, ela também já teve um relacionamento afetivo com esse ex, e agora nesse retorno aí que ela encontrou o ex, etc., ela também meio que se envolveu emocionalmente com esse ex. Então, olha, né, na verdade, o que ela gosta é de ter sexo com pessoas com quem ela tem conexão. Mas isso é mais difícil, né, Ana? Porque, por exemplo, esse ex aí, ele já falou que não vai querer mais nada. E para você encontrar uma pessoa que você tem conexão, primeiro tem que fazer um teste, vamos dizer assim. Não é qualquer pessoa que você vai chegar e já vai ter ali uma coisa afetiva e sexual ao mesmo tempo. Então, a situação dela tá um pouco complicada, né? Exatamente. E é uma conexão com afeto, né? Ela quer alguma coisa. E aí é bom também a gente perceber que o ex é casado. Então, aí a gente entra num outro jogo. E ela está sofrendo por isso, porque ela se desvinculou, o ex não quis mais saber, falou, não, a gente está meio que se envolvendo, vamos separar. Então, na verdade, o que ela quer desse ex não é só sexo, ela quer ser o desejo, ela quer ser desejada por ele, ela quer ser o desejo dele. Olha que interessante.
o marido, para o marido dela, o desejo do marido dela é o desejo dela. Então, se ela está feliz, ele está feliz. Se ela quer sexo, está tudo bem. Se ela ama o ex, então ele deixa ela ficar com o ex, ele fala, vai lá, está tudo bem. Então, né, ela está muito habituada a essa relação onde ela é o desejo do marido. O ex-namorado não e ela está sofrendo por isso. Quando ele diz, não, eu não quero me envolver com você, eu só quero sexo, né? Eu quero uma relação afetiva com a minha parceira, ela fica numa posição de não ser a escolhida do desejo dele. Né? Então, e ela fica presa nisso, gata. Então é o seguinte, vira um desafio, né? Amada nossa ouvinte, olha só, você está presa na ideia de não ser o desejo integral desse ex-marido, como você está habituada a ser com o seu marido. Então, o quanto que é amor mesmo que ela sente por esse ex, é alguma coisa que ela tem que refletir, né? Até para ela tentar entender por que ela está tão presa. Porque, de fato, né, querida, vamos combinar que nem sempre as pessoas se casam com os melhores parceiros sexuais. Algumas pessoas a gente tem muita química, algumas pessoas a gente tem um encaixe muito interessante, muito gostoso, e outras pessoas não. E nem sempre você se une, né, afetivamente a alguém com quem você tem uma super química. E ela fez essa escolha lá atrás, né, por uma questão afetiva mesmo. Nossa, esse meu marido aqui é um cara legal, é o cara que eu vou ter um amor tranquilo. Então ela vive nesse dilema, né, quer dizer, ela vive nesse dilema desse distanciamento que ela mesma fez entre a vivência do amor e a vivência do sexo. O que é curioso é que ela não consegue a relação aberta, que seria o jeito dela resolver isso. Ela volta para sofrer com aquele que ela também teve afeto, mas que não a escolheu. Eu diria quase que ela é uma romântica, essa mulher. Realmente faz sentido. Mas e agora, Ana? O que vai acontecer? Claro, não dá pra gente saber, mas o casamento dela, porque ela tá infeliz, porque não tem o ex, o marido sugeriu, então vamos abrir, não quer abrir o relacionamento, ela vai continuar nessa relação em que só ela é desejante? Você acha que isso está fadado ao fracasso, que ela deve procurar uma solução aí para suprir não só o seu desejo, enfim, a sua necessidade afetiva também? Eu acho que às vezes a gente tem que fazer umas certas pausas na vida, né, para fazer umas reflexões sobre a nossa liberdade do desejo, né, o que a gente quer, o que a gente precisa na vida, né, eu acho que tem que fazer uma certa pausa. Ela está vivendo um sofrimento, e é interessante que ela diz também, né, que ela estranhou muito o marido abrir mão dela, porque ela está muito habituada que esse parceiro orbite sobre o desejo dela e não sobre o desejo dele. Na medida em que ele diz para ela assim, ó, nossa, você está sofrendo pelo ex, vem aqui, vou fazer um aconchego, assim, ela fala, gente, esse homem está abrindo mão de mim. E ela também, às vezes eu acho que ela está numa posição um pouco assim, sabe, quase a rainha da cocada, do tipo assim, todo mundo me quer, todo mundo me ama, etc, né, mas o outro que não me ama, então eu fico ali ligada a ele, eu quero fazer parte da vida afetiva desses homens. Então acho que tem uma coisa também dela fazer uma reflexão sobre como é que ela se coloca no mundo. Ela consegue viver bem, sozinha, sem todo mundo precisar ficar orbitando ao lado dela? Acho que também tem uma reflexão sobre a identidade, sobre os afetos, sobre aquilo que ela quer, e aí ela vai ter que tomar também um rumo em relação a esse parceiro, né, porque de alguma maneira parece que ele está muito disponível para ela, e ela está muito confusa se isso traz satisfação emocional e sexual para ela. Então, acho que é uma hora dela dar uma parada, para dar uma pensada, né, no lugar que ela ocupa na vida dos relacionamentos, o que de fato ela deseja, o que ela gosta. Está confuso. Eu Realmente. Não queria estar no lugar dela, viu? Olha, deve estar sofrendo. Nem dela, nem dele, eu acho. Acho que ninguém está feliz. Acho que está todo mundo um pouco confuso nessa história, né? Mas são os dilemas, né? Não adianta. Esses dilemas a gente enfrenta na vida, no consultório, o tempo todo. Quantas pessoas têm dualidades amorosas, o quanto isso pode se tornar sofrido, o quanto, né, essa ideia de não monogamia pode ser muito dura
Porque para você cuidar de relações não monogâmicas, você precisa cuidar muito das pessoas, você precisa ter essa disponibilidade, né, de não ter um sentimento de posse, você precisa ter a capacidade de ver o outro como sujeito, um sujeito com desejos que não tem relação só com você. E Sim. isso é difícil para a construção romântica que nós tivemos, né? Então, é para os fortes mesmo, como diz o Christian Dunker, quando ele diz, olha, não monogamia é para os fortes, porque você tem que entender o outro como sujeito do próprio desejo, Sim. e não desse desejo vinculado à sua relação afetiva. Ana, muito obrigada, ótima noite para você, bom feriado. Muito obrigada, querida, um abraço. Um abraço. Ao e-mail para você mandar aí o seu relato, a sua pergunta, contar a sua história, é o cbnparamaiores@cbn.com.br. Agora são 10h58. CBN para Maiores, com Ana Canosa.